Boa noite. A sessão solene de abertura do ano judiciário teve a participação de representantes dos três poderes. Na abertura da sessão, os convidados e autoridades acompanharam a execução do hino nacional. Estavam presentes os 11 ministros da Corte, além de representantes dos poderes. O presidente da República, Michel Temer, os presidentes do Senado e da Câmara, Eunício de Oliveira e Rodrigo Maia, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público e órgãos da administração pública. Durante a solenidade, os assuntos em destaque nos discursos das autoridades foram os 30 anos da Constituição Federal, que serão comemorados em outubro deste ano. O respeito às leis, a busca por liberdade, democracia e garantia de justiça para o povo brasileiro. A situação política e econômica do país também marcou os discursos. A abertura dos trabalhos foi feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Durante a sessão solene, o presidente da OAB, Cláudio Lamaque, citou o cumprimento das leis como forma do país superar a crise política e econômica. Já a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou o papel do Supremo e do Ministério Público na garantia da justiça aos brasileiros. O Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. A efetividade da justiça é um valor importante para os brasileiros. Sua ausência ocasional gera uma forte sensação de impotência e de insatisfação, mas sua ausência duradoura provoca danos para a sociedade e para a democracia. A experiência de uma realidade dolorosa para muitos brasileiros reclama urgência de resultados e uma justiça que não tarde. A lei é o farol da crise. O país não sairá da crise senão pelo estrito cumprimento da lei, sem casuísmos ou factoides, sem privilégios de qualquer ordem. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Não se questiona o direito constitucional à crítica, mas ele não pode derivar para agressões e linchamentos físicos e morais, como eventualmente tem ocorrido. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário. É indispensável que nós, operadores do direito, não percamos de vista os fundamentos de nossa missão comum. Não podemos nos envolver na turbulência política e nem ignorá-la, muito menos com ela nos intimidar. Justiça é justiça, política é política. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, falou sobre respeito, justiça, liberdade e superação. Destacou a Constituição Federal e a necessidade do respeito entre as pessoas. Acompanhe. Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas, que pensem igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em suas individualidades. Enfim, civilização constrói-se com respeito às leis vigentes que asseguram a liberdade e a igualdade. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável
é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia, sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. Que 2018 seja tempo de superação em nossa dificultosa história, de adiantes e retornos, para que fases mais tristes sejam apenas memórias de dias de tormenta passada. Que não tenhamos de ser lembrados pelo que não fizemos, ou pior, pelo que desfizemos do conquistado social e constitucionalmente. E se mais não conseguirmos, no cumprimento do nosso dever de atender o bem público, que se recordem de nós pelo que conseguimos contribuir para garantir que as conquistas históricas não foram esquecidas, que a Constituição não foi descumprida, que a República não se perdeu em nossas mãos, nem a democracia, em nossos ideais e em nossas práticas.